Fala, Nação Colorada! Chega mais! Seja muito bem-vindo à Tigrão TV. No programa de hoje, a gente vai falar tudo sobre o empate em 0-0 do Vila Nova ontem contra o Craque de Catalão no Estádio Olímpico, em partida válida pela 5ª rodada do Goianão. Chega mais, viu? Porque no programa de hoje a gente vai ter os principais lances da partida, vamos ter também a análise do jogo, os lances pela câmera, pelo ângulo exclusivo aqui da Tigrão TV. A gente vai ter também entrevista com os jogadores direto do gramado logo após o apito final. Vamos ter também entrevista com o técnico Rafael Lacerda, falar um pouco da reapresentação da equipe, da preparação visando o clássico de domingo contra o Goiás, válido pela 6ª rodada do Goianão. Fica aqui com a gente que hoje no programa a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, gente, para começar o programa de hoje, eu vou chamar agora os principais lances e a câmera exclusiva, o ângulo exclusivo da Tigrão TV, para a gente analisar um pouquinho do que foi essa partida, esse empate em 0-0 lá no Estádio Olímpico de Vila Nova e Craque de Catalão. Vocês vão ver as imagens agora na tela, são do Douglas Monteiro, quem produziu e editou esses vídeos. E aí, Douglas, eu já vou te passar a bola para a seguinte questão. O primeiro tempo e o segundo tempo, eles foram bastante diferentes em questão de volume de jogo, de intensidade de jogo, tanto do Vila Nova quanto da equipe do Craque de Catalão, né? A gente teve nos primeiros 25, 30 minutos do primeiro tempo bastante intenso, o Vila Nova produzindo, né, jogadas, a equipe do Craque também chegando ao ataque, e aí no final já do primeiro tempo, o Vila Nova dominou as ações do jogo, né? E aí no segundo tempo as equipes voltaram e a gente teve uma postura diferente, né? A gente teve a maior parte do primeiro tempo mais moroso, mais morno em relação ao primeiro, e depois no final do jogo é que o Vila Nova foi tentar ter volume de jogo novamente. Foi essa a percepção que você teve, Douglas? Você que estava lá direto do gramado, viu ali como é que estava o clima, como é que estavam os jogadores, até o técnico Rafael Lacerda. Conta pra gente o que você viu, o que você percebeu, principalmente a diferença entre o primeiro e o segundo tempo. You know what I'm saying? Ha 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 ha. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low. Go. I got about 100 reasons to leave the party, but I will not. Got a lot of meaning to get to you when I'm in a spot. Thought about what's the season, oh yeah, summer feeling so hot. I could burn in my slumber, turn the lights off and let the beat drop. I'm the meanest rapper, meaning I feed on rappers a lot. I'm obscene, I need not encouragement, this the courage I got. Got a buzz going, so people heard of me, then I pop. Kinda was going, how you gonna tell me I gotta stop? Start another trend, and if you wanna get in on the ground floor, then what you holding up the wall standing around for? Call up my people and I know what they down for. We can stay up all night long, land home around 4. I'm on the land from my daytime lifestyle. We be going ham like cheese in this lifestyle. There's something about the nighttime like to feel nice out. So if you're still at home, I'm right outside the door like knock, knock, knock. Who's there? Yeah. First name, put your last hands in the air. Yeah, yeah. Knock, knock, knock. Who's there? First name, put your hands in the air. Yeah. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low. Go, go, go. I'm independent, I write them into my pen. If you want to party tonight, put them in the air like a pennant. I blow with the breeze, flow with the ease and eat all my spinach. I'm cold, I'm low in degrees, I could freeze a fiend in a minute. Demeaning rappers to me is too easy, need a new image. So many biters around, I should quit and become a dentist. Anyways, if you're feeling tight from your 9 to 5 and wanna cut loose and take a kind of ride, I'll be happy to accommodate, come on inside and put your hands where I can see them, that's my kind of vibe. I want a crib with a pool, a garden and promenade. I'd rather work more instead of trying to economize. I want a car with no roof on, my kind of ride. So even when I'm on the highway and I'm trying to drive, and this song come on the radio, it's kind of live. Everybody in the whip got room to hold them high. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Hands held high, raise them up to the sky. Never let them low, only thought you should know. Fala, Nubia, tudo bem? Então, seguinte, foi um jogo que a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava, né? Infelizmente, o Vila precisava
Era importante para o Vila somar mais 3 pontos, mas infelizmente a gente não conseguiu. Importante que a gente se manteve na liderança. O primeiro tempo foi bem melhor, né? Eu acho que assim a gente conseguiu envolver melhor o time do Craque. No segundo tempo eu senti um pouco que a energia do time abaixou um pouco, né? Acho que a falta de entrosamento desse time jogando atrapalhou um pouco. Mas assim, foi um jogo que o Vila teve muitos ataques, né? Mas assim, não conseguiu concluir muito bem ao gol. Então isso atrapalhou um pouco. A bola chegou muito ali no gol do Clériston, o ex-Vila Nova, mas não com muito perigo, né? Que atrapalhasse bastante essa relação. Então, infelizmente, eu acho que esses são os pontos, né? Aí quando tem as substituições no segundo tempo, isso meio que perde um pouco mais do entrosamento mínimo que eu falei, que a gente teve no primeiro tempo, e acaba que a gente não conseguiu chegar tanto, e por mais que alguns titulares entraram ali no segundo tempo, isso não adiantou muito, e a gente meio que perde 2 pontos para o Craque, que ainda não ganhou na competição, mas a gente soma 1 e continua na liderança. Tá aí a análise do Douglas, gente. E aí o Douglas falou também, logo após o apito final, lá no gramado do Estádio Olímpico, com o Igor Inocêncio. O lateral direito entrou de titular ontem na partida, o técnico Rafael Lacerda entrou com um time alternativo, né? Rodou o elenco, e aí ele conversou com o Igor Inocêncio lá, e a gente vai trazer também um pouco da entrevista coletiva do Rafael Lacerda após a partida, analisando justamente o desempenho do Vila Nova nesse empate de ontem. Vamos conferir. Cara, nós tentamos do começo ao final da partida, a gente sabe que o primeiro tempo a gente não foi tão incisivo nas oportunidades que nós tivemos, a gente deu umas desorganizadas ali, mas no segundo tempo a gente encaixou, tomamos conta do jogo e infelizmente a gente não conseguiu a vitória. Mas agora foco total no jogo do domingo contra o Clássico, né? E espero fazer uma grande partida e a gente saia com a vitória, em nome de Jesus. Hoje em dia não tem mais adversário fácil, todos os jogadores que estão aqui são capacitados nesse campeonato. A gente também sabe a força do nosso elenco. Infelizmente hoje não saímos com a vitória, mas graças a Deus a gente não segue sem perder ainda, segue na liderança do campeonato e vamos buscar agora os 3 pontos no Clássico, que é o mais importante pra gente. Jogando longe, a gente montou uma estratégia para tentar povoar o meio de campo ali com 4 jogadores, né? Com Arilson, Ralf, Pajé e Dodô, e a gente não conseguiu. Não houveram essas conexões, e quando a gente não tem as conexões na fase de construção do jogo, não adianta a gente cobrar do ataque. Claro que nós, olhando o jogo, a gente quer ver o ataque produzindo, fazendo gols, mas assim, como que eu vou cobrar do Bruno se o Bruno não teve nenhuma situação para finalizar no jogo praticamente? Teve uma no final do jogo, um lançamento do Arilson. Então assim, a nossa ideia que a gente treinou na segunda, essa equipe treinou, tirando o Thiago e o Maia, eles treinaram na segunda, treinaram na terça, fizeram 2 ótimos treinamentos. A gente tentou algumas situações em cima da equipe do Craque, que eu não vou falar da equipe adversária, mas tem que citar que é um time que empatou contra os 3 grandes, né, com o Vila e com os outros 2. Então assim, tem qualidade do outro lado, né? Alertei os atletas quanto a isso, até alertei eles dizendo que o Craque vai terminar numa posição boa porque é uma equipe organizada, mas falando da nossa. Então a gente não conseguiu muito mais no primeiro tempo. Acho que no segundo conseguimos melhorar o nosso jogo, assim, com as entradas, mas nada que pudesse alterar o panorama da partida. Estava com mais risco de nós perdermos do que a gente ganhar. Claro que quando a gente botou o Poveda e o Bruno, conseguimos povoar um pouco mais ali a área, tivemos algumas situações de finalização, mas hoje, infelizmente, não foi um dia feliz da nossa equipe. Mas é importante frisar, né? Um campeonato extremamente equilibrado, visto aí os resultados que já vem acontecendo, o resultado que aconteceu na rodada. Não tem nenhum time bobo, tem muitos times de qualidade, mas somos o líder da competição. Claro que a recém é a 5ª rodada, mas somos o líder, temos a melhor defesa, 2º melhor ataque, mas assim, temos que evoluir e essa evolução ela vai ser gradativa, e espero que a gente consiga voltar a jogar bem como a gente jogou no último clássico, que a gente consiga no domingo contra o Goiás. Você citou ali a sequência de jogos teria pesado ali para esse empate. Poveda, citou a sequência de jogos. É um pouco disso também? A sequência de jogos está influenciando nesse resultado de hoje? Não. Mas a equipe que jogou hoje estava descansada, né? Só o Maia que jogou mais tempo, né? Então, assim, mas o jogador... Eu entendo. Talvez o Poveda, ele quis dizer que o pouco treino, talvez, né? Porque o jogador, o time, o grupo, ele precisa do treino, e a gente não está conseguindo... Seja alguém, o Igor Henrique, o Urso, o João, esses caras fizeram um treinamento físico hoje.
treinamento de força que te dá a sequência pro resto do ano. Então, assim, eu entendo o torcedor, entendo vocês também, é uma pergunta muito boa, porque é bom que a gente pode explicar, né, em cima da tua pergunta. A gente precisa dar treino para esses caras, daí entra na questão do Poveda, né, os jogadores precisam treinar mais. Então, assim, é uma decisão que a gente tomou em conjunto, lógico que a decisão final ela é minha, então, assim, eu vou ser cobrado por isso, mas eu acho que o Vila, por ser o líder da competição, por não ter perdido ainda, por ter tomado só um gol na competição, eu acho que essa rodagem ela tá sendo boa. É claro que agora a gente tem um jogo importante no final de semana, que a gente precisa comprovar, nós vamos ter um time inteiro fisicamente de novo, mas pode ter certeza que logo essa rodagem ela acaba. A gente começa a ter uma definição de time, o torcedor pode ficar tranquilo que depois que essa pré-temporada, que nós estamos em meio pré-temporada ainda, quando ela acabar, que todo mundo tiver já 100% fisicamente, o torcedor vai poder saber de cor quem é o time do Vila. Então, Nubia, o Igor Inocêncio ele falou um pouco do que ele achou, né? Foi muito do que eu tinha falado anteriormente, dessa questão de o Vila tentar. E já o Rafael Lacerda falou daqueles pontos que não é desculpa, esse time não estava cansado realmente. Eu acho que ele está trabalhando com a fala da questão de pré-temporada, né? Então a gente está indo ali para 20 dias dessa pré-temporada, né? E isso os jogadores estão se ambientando, você vê que nitidamente, fisicamente no final dos jogos vai baixando um pouquinho o ritmo. Por mais que esses jogadores estejam descansados, mas a gente vem também daquela questão psicológica do clássico contra o Atlético, eu acho que isso também faz a diferença, né? E querendo ou não, faz parte do planejamento do time, tem esse envolvimento, né? Tem esse rodízio, essa experimentação de todos os jogadores, acho que vai ser fundamental, principalmente no final da competição, do Campeonato Goiano também, já pensando daqui a pouco na Copa do Brasil. Então, assim, ele fez uma análise tranquila, fez uma análise equilibrada, não é o resultado que o Vila queria, mas bola para frente e a gente vai buscar os pontos no clássico. Bom, gente, a quinta rodada do Goianão começou na terça-feira e terminou ontem. O empate do Vila Nova garantiu a liderança da equipe por mais uma rodada. Eu vou ler, então, os resultados dos jogos para vocês terem um parâmetro de como ficou esses confrontos, tá? Na terça-feira, abrindo a rodada, o Goiás ganhou da Jataiense pelo placar de 1-0. A Aparecidense e o Inhumas empataram em 1-1, jogando já nessa quarta-feira lá no Aníbal Batista de Toledo. Lá no Antônio Scioli, Atlético e Goianese empataram em 0-0 na noite de ontem também. E no Olímpico, Vila Nova e Craque de Catalão também empataram em 0-0. Lá no Jonas Duarte, o Anápolis goleou a equipe do Goiânia pelo placar de 4-1. E no Divino Garcia Rosa, Goiatuba foi derrotado pelo Abecate pelo placar de 1-0. Esses foram os jogos, os resultados da quinta rodada. E aí a tabela de classificação ficou da seguinte maneira, vou ler aqui para vocês. O Vila Nova, o Tigrão, é líder com 11 pontos, seguido pelo Goiás, próximo adversário, com 10. Na terceira colocação, o Inhumas também com 10 pontos e na quarta, a Abecate com 9. Na quinta colocação e na sexta colocação, nós temos Aparecidense e Anápolis com 8 pontos cada uma, respectivamente, e em sétimo lugar, a equipe da Jataiense com 7. Em oitavo, o Atlético com 6. Lá na nona colocação e na décima, Goiatuba e Craque com 4, respectivamente. E na zona de rebaixamento da competição, em 11º, Goianésia com 2 pontos conquistados. E em último lugar, o Goiânia com 1 ponto conquistado. Somente essa é a tabela de momento do Campeonato Goiano. Tigrão líder com 11 pontos vai para o clássico contra o Goiás nessa condição. E o Goiás que está ali logo no encalço do Vila Nova na segunda colocação com 10. E já que a gente está falando, né, da sequência do campeonato, desse clássico contra o Goiás no Serra Dourada domingo, dia 2 de fevereiro, o time do Vila se reapresentou na tarde dessa quinta-feira lá no CT Vila do Tigre. Os jogadores que entraram de titular ontem passaram pelo regenerativo, o restante do elenco fizeram um trabalho no campo e o time do técnico Rafael Lacerda vai ter 3 dias de preparação, tá, gente? Treina hoje, na quinta-feira, treina sexta-feira e o último treino antes do clássico contra o Goiás vai ser
ser no sábado, aí treina e já concentra, tá bom? Para essa partida contra o Goiás, o Rafael Lacerda, ele vai ter que ver a melhor formatação do time titular, ele que vem rodando o elenco desde o início da temporada, e aí uma coisa chama a atenção, que é em questão da dupla de zaga. No jogo contra o Craque, o Pagnussá saiu ali sentindo a lombar logo no início do jogo, e a gente não pôde ver como que seria ele fazendo dupla de zaga com o Bernardo Chapo. O Alisson Maia logo entrou na partida e repetiu ali a performance que a gente já tinha visto em outros jogos. Vamos ver como que vai ser essa avaliação e recuperação do Pagnussá e como que vai ser essa zaga do Vila Nova para o clássico contra o Goiás, tá, gente? E o Vila, que na preparação para o clássico já treinou no estádio Serra Dourada, ambientando os atletas para o estádio, para o gramado do estádio, que está em excelentes condições para receber a partida. Tem atleta que nunca teve a oportunidade de jogar no Serra Dourada, então tem que ter toda essa ambientação mesmo do estádio. O time do Vila já fez essa preparação, gente, durante essa semana. E aí agora eu vou chamar, então, para a questão dos ingressos, né? Porque tem ingresso à venda, a venda de ingressos está rolando desde o início da semana, foi liberada logo no domingo à noite, assim que o Vila Nova ganhou o clássico do Atlético. A diretoria do Vila tinha feito aquela promoção casadinha, né? O torcedor comprava o ingresso do jogo contra o Goiás e ganhava o ingresso para o jogo contra o Craque de Catalão. Essa promoção acabou, porque o jogo contra o Craque já passou, né, gente? Então agora a venda normal dos ingressos da partida do clássico. E ó, fica ligado nos valores, tá? Para a arquibancada do Serra Dourada, com camisa do Vila, o torcedor paga meia entrada, tá? R$25 a meia entrada com camisa do Vila Nova ou então com aquela carteirinha ID Jovem. E nas cadeiras, a meia entrada também com camisa do Vila ou então com a carteirinha ID Jovem, tá custando R$40. Não teremos torcida visitante nesse jogo, né? O clássico é torcida única, então é só torcida do Vila Nova. Meia entrada da arquibancada, R$25 e meia entrada das cadeiras, R$40. A venda está rolando através do site da Ingresso SA e também nos pontos de vendas físicos habituais que o Vila Nova já costumava vender os ingressos físicos, né? A loja Nação Colorada do Oba, do Buriti Shopping, Tchubaki Noroeste, Tchubaki Eldorado, Mundo das Bebidas, lá do setor Castelo Branco e também a outra unidade do Mundo das Bebidas. A gente tem também o Empório das Bebidas no setor Novo Horizonte. Então, assim, todos os pontos de venda habituais físicos que o Vila Nova já costumava vender seus ingressos também estão funcionando, tá, gente? E aí o torcedor que tiver com dificuldade no cadastramento facial pode ir até a loja Nação Colorada no Oba, que o pessoal, a equipe da loja vai estar pronta para atender e auxiliar quem tiver com dificuldade. Lembrando que para essa partida contra o Goiás não vai ter limitação de CPF, viu? O mesmo CPF vai poder comprar mais de um ingresso. Então é aquele jogo para você levar a família inteira, chamar a mãe, pai, filho, sobrinho, afilhado, levar o cachorro, fazer aquela festa, porque é uma festa que a diretoria do Vila, junto com o governo do estado, está promovendo, viu, gente? O governo do estado já anunciou, inclusive, um show com o cantor de eletrofunk goiano Jiraya Uai, começando a partir das 4h30 lá no estádio Serra Dourada. Esse anúncio foi feito nesses últimos dias pelo Vila Nova, é uma cortesia do governo do estado que está promovendo o retorno do Serra Dourada. O Serra que faz 50 anos em 2025, então está tendo todo esse movimento para a retomada do estádio e também para comemorar o cinquentenário do maior palco do futebol goiano. E falando em Serra Dourada, Douglas, eu tenho algumas experiências pessoais naquele estádio, viu? Eu comecei a gostar de futebol e a torcer, aprender a torcer no Serra Dourada. Eu comecei a minha carreira como jornalista esportiva no Serra Dourada e eu tenho uma ligação familiar com Serra. Meu avô veio do interior da Bahia aqui para Goiás como mestre de obras para ajudar na construção de Goiânia. Ele morreu num acidente de carro um ano antes da inauguração do Serra Dourada, em 75, e ele estava trabalhando nas obras do Serra. Então, eu tenho essa dor, mas também essa lembrança de ter um membro da família que participou literalmente, ativamente da construção do Serra Dourada e não pôde ver o estádio funcionando, né? Morreu antes da sua inauguração. E aí, isso é só um pouquinho da história, do meu apego com Serra Dourada, que eu posso dizer que é o estádio da minha vida até o momento, apesar de gostar muito do Oba. E para você, Douglas, você tem alguma experiência com o estádio? Cara, ó, no Serra Dourada eu trago com carinho, né? Porque assim, era um lugar que a gente jogava mais, né?
Então, assim, desde torcedor ali, até brinco, onde foi eu conheci o Júlio Passos daqui da Tigrão TV aqui, que faz trabalho aqui com a gente, que faz conteúdo aqui pra gente. Eu conheci ele lá ali em 2008, a gente sentava no mesmo lugar, todos os jogos ali, a mesma galera, né? Éramos 4 pessoas ali assistindo os jogos de 2008. A minha família sempre conviveu ali, eu tenho experiências muito ótimas ali, até de seleção, né? Eu vi Romário e Ronaldo ali no Serra Dourada, então assim, eu vi o 5x3 ali, eu estava no 5x3, eu estava em jogos ruins também, o jogo do América Mineiro, péssima lembrança, mas assim, querendo ou não, o Serra Dourada, o jogo contra o Corinthians estava também como torcedor, e principalmente ali, uma experiência positiva em termos profissionais, foi o primeiro jogo que eu filmei dentro do campo, foi no Serra Dourada. E esse jogo foi um jogo simples, foi o Vila Nova e Londrina 2015, o 4x1, eu estava lá, foi o primeiro jogo que eu filmei do gramado. E aí, pessoal, gostaram? Chegamos ao fim do programa dessa quinta-feira e eu tenho um encontro marcado com vocês amanhã, na sexta-feira, aqui no Fala Nação Colorada, na Tigrão TV. E agora vocês vão ficar com imagens do Serra Dourada para matar um pouquinho da saudade do jogo que está chegando, com o vídeo do Douglas Monteiro aqui na Tigrão TV. Até lá! Olha o Vila, olha o Alex Oliveira, mandou para Túlio na cara do gol, bateu! Rondinelli mandou bola para a área, olha a cabeçada! Vila Nova! Adivinha de quem? Patrick, amor mío. Adivinha de quem? Dele. Patrick, amor mío. Patrick! Celcinho, e o Celcinho, a Luciano, olha um gol, correu, bateu! E gol! E gol! E gol! E cai o Goiás 5! E o Vila dá a volta por cima! Atenção, Alain Mineiro pra bola, Pedreto cobrou e que golaço!